Shalom, a paz esteja com todos, estamos ao vivo, já muito boa noite, sejam bem-vindos. Temos aí a Gemima, a minha esposa aí na moderação, obrigado a ela que sempre está junto com a gente aí, participando e atuando na linha de frente, né? Aos nossos irmãos que sempre participam, Júlio Souza, né? Está aí conosco a Lisiane, Diego, Renato, Ângela Otero, Vanderlei Pieretti, sejam todos bem-vindos, Winner, Eva, Felipe Adelino, Shalom, para todos que estão aí se conectando, vou pedir que você pegue esse link da live, distribua para as pessoas, porque o tema que nós vamos apresentar é muito importante. Fábio Pires ficou de estar conosco mais uma vez. Shalom aí para o Bruno e a todos de Belo Horizonte. Um abraço a todos. Alexandre Borges, Laércio Varjão, o pessoal está se conectando ainda, e o Carlos Roberto, nosso irmão William Dantas, shalom, meu irmão. É importante, queridos, que você participe ativamente. Nós temos poucos meses para essa oportunidade se fechar, essa porta se fechar, que é esse canal no YouTube para estar falando abertamente verdades. Nós sabemos que muito em breve, está muito próximo. Infelizmente, esse trabalho e alguns outros verdadeiros e corretos trabalhos direitos vão acabar, infelizmente. Meu shalom aí para o Roberval Dourado, bem-vindo, meu irmão, que o Eterno te abençoe. Jai Souza, Jackson, Elma Becker, tá? Sandra Graça e Beto Alves, boa noite a todos. Vamos fazer uma oração, amados, para que o Eterno nos cubra com a sua shalom, com a sua bênção em mais esse estudo. Estou aguardando o Fábio Pires, mas enquanto ele não chega, eu vou trazer para vocês as notícias mais atuais que estão ocorrendo por aí, tá bom? Vamos orar. Yahuwá Todo-Poderoso, nosso eterno Criador dos céus, da terra, do mar, de tudo que neles há. Venham prestigiar essa live, Pai, com tua presença, com teu Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. E venha mostrar a verdade para aqueles que têm escamas nos olhos, para aqueles que ainda não tiveram oportunidade. Vem também nos reafirmar, nos fortalecer na verdade que nós já recebemos. Em nome de Yahushua HaMashiach, nosso Salvador, pedimos as bênçãos com perdão dos pecados. Amém. Bom, queridos, eu queria trazer para vocês aqui uma notícia muito importante. Vamos começar falando a nível de Brasil, que anda acontecendo na Bahia, tremores de terra aí de 4 pontos alguma coisa na escala, é sério. Vamos buscar aqui o que está acontecendo pelo mundo afora, começar pelo estado aí da Bahia. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui. Olha lá, aí está. Várias cidades da Bahia são atingidas por terremoto de 4,6 de magnitude. Tem vídeo. Vamos ver o vídeo aí que foi postado hoje, 30 de agosto. Deixa eu ver se eu puxo o som também. Aí você vê as prateleiras tremendo, parece aqueles terremotos lá da Califórnia. Ó. Objetos caindo das prateleiras. Isso é Bahia, gente. Não é só um, são vários tremores no dia de hoje. Impressionante. Os tempos em que estamos vendo, isso é 2020 agora. Foi sentido em município do Vale do Jiquiriçá e também do Recôncavo Baiano. Nenhuma pessoa ficou ferida. A intensidade do tremor foi calculada pelo Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN. Cidades como Amargosa, Castro Alves, São Miguel das Matas, Mutuípe, Santo Antônio de Jesus e a capital Salvador sentiram o tremor. Os irmãos, olha, vou explicar para vocês. 2020 é um ano sem igual. Um ano sem comparação com outros. Você está vendo ressaca do mar, o recuo do mar. Você está vendo tremores onde não havia tremores. Você está vendo
Um frio arrasador como nunca antes. Nós estamos acompanhando sinais no céu, sinais no mar, sinal na terra. Enfim, 2020 soma tudo isso ao mesmo tempo. Aqui no Brasil, eu não vou citar o que está acontecendo lá fora. Além de tudo isso, esse problema biológico, esses lockdowns, essas quarentenas, confinamento, e uma política repressora que está utilizando esse problema atual como pano de fundo para estabelecer a nova ordem mundial. Nós estamos vivendo em tempos proféticos. 2020 é o início do fim dos tempos. Quem ainda não despertou para isso, fazer o quê? Mas nós temos que estar atentos a tudo que está ocorrendo. Sim, calor muito forte, clima extremo, Winner, em toda parte. Bom, nós temos aqui outras notícias além dessas aí que nós estamos vendo. Deixa eu mostrar para você o que está acontecendo lá em Israel. Eu gosto muito do site Breaking Israel News. Olha que interessante aqui. Deixa eu ver. Temos aqui nosso irmão Fábio Pires conosco. Fábio, bem-vindo. Boa noite. Shalom, meu querido Neemias. Que o Eterno abençoe a você, abençoe a tua esposa, a tua família, abençoe a todos que estão aqui. Espero que hoje a nossa qualidade de som fique melhor que a semana passada. Assim seja. Eu espero também que a minha internet aguente aí o rojão dessa live, já que é um horário muito concorrido, né? Mas tá nas mãos do Eterno, meu irmão. Graças ao Eterno. Fábio, eu queria ainda mostrar para o pessoal aqui uma matéria interessante do Breaking Israel News. Você conhece bem, né? Esse site. E aqui diz o seguinte: um furacão duplo está para atingir o Golfo. Diz alguns rabinos acham que a retribuição pelos Estados Unidos está forçando Israel a abandonar a sua soberania, né? E incrível, realmente, você pode ver aqui 2 furacões se aproximando ali daquele entorno ali da Flórida, né? Esses estados ali mais ao norte, mais ao sul, perdão, dos Estados Unidos. E muitos estão comparando os esforços do plano de paz de Trump semelhantes aos de Salomão antes da construção do templo, diz um rabino. Realmente são tempos incríveis. Nós estamos vendo coisas acontecerem que nós não imaginamos que poderiam acontecer, mas as profecias têm que se cumprir, meu irmão Fábio. E ao mesmo tempo, as pessoas precisam compreender as escrituras. Hoje nós vamos dar sequência ao nosso tema, o Messias e a Torá, a instrução. E é importante sempre aqui ressaltar as qualidades do nosso querido irmão Fábio Pires. Ele é professor de idiomas, como eu. Ele é mais fluente que eu. Tem aí mais idiomas no currículo. É estudioso do hebraico. Fábio está na restauração aí há mais tempo que eu também. Louvado seja o Eterno por isso. E o irmão Fábio Pires, ele tem um fardo, né? Pelo povo de Israel, pela verdade do Eterno, né? Eu sempre observo uma coisa, Fábio, que existe uma diferença entre tradição, religiosidade e entre zelo e amor pelas coisas do Eterno, né? Quando você ama o Eterno, ama o nome do Eterno, você zela pelo que o Eterno pede para nós, isso é amor ao Eterno. É muito diferente do que muitos saem rotulando aí. É judaizante, é não sei o quê. Né? Mas é isso que nós estamos aqui, para zelar pelo Eterno, pela vontade do Eterno, pelo nome do Eterno. Então vamos lá, Fábio, suas considerações iniciais.
Então, desde já, Shalom, Erev Tov, que no hebraico significa boa noite. Obrigado, Neemias. Que o Eterno te abençoe imensamente. Mais uma oportunidade que nos é dada, que na verdade é o Eterno que nos dá essa oportunidade, né? E por si só, o Neemias foi tocado também quando nós conversamos para que nós pudéssemos fazer essa live. Fizemos a parte 1 semana passada e estamos fazendo a parte 2 agora, né? Quem sabe virá semana que vem a parte 3. Nós estamos presentes aqui no canal do YouTube já há um bom tempo, né? E isso desde 2012, a primeira live que eu fiz com o Neemias, inclusive, eu já estava em Teshuvá, já tinha alcançado a restauração. Nós fizemos uma live muitíssimo interessante sobre as manifestações que aconteceram lá em 2013, né, as famosas manifestações dos 20 centavos, o Neemias vai lembrar muito bem disso. Se eu tiver com algum problema aqui no meu som, Neemias, você me avise, por favor, tá? E... Tá ok, ótimo, valeu, obrigado, querido. E desde então a gente teve aí o Neemias ainda estava naquele processo, ele tinha se retirado de uma grande vertente do cristianismo e estava fazendo o seu processo, né, de retirada até ele ir descobrir a Teshuvá. Tá bom, que é o retorno às raízes hebraicas, que eu falo, a doutrina de Avraham, Isaac e Yaakov, não é nenhuma nova religião, é aquilo que já existia desde o Éden, inclusive. E hoje nós vamos falar também sobre o mês de Elul, hoje é dia 11 já de Elul, praticamente. Vamos falar desse mês porque antevê, na verdade, a festa das trombetas, ou também conhecido como Rosh Hashanah, que eu sei que o Neemias não faz parte desta celebração, mas eu reconheço como Yom Teruah, em primeiro lugar, vamos deixar muito claro, e que também é a ponte para Yom Kippur, o dia da expiação. Então, isso não é coisa de judeu somente, isso não é invenção, isso não é legalismo, isso está nas escrituras. E vamos pontuar algumas coisas aqui, na liberdade que nós temos para pontuar. Como podem muitos dos nossos queridos irmãos, né, que falam de cosmologia hebraica, de terra plana, né, que eu também sou adepto da cosmologia hebraica, que inclusive eu bati o martelo através das palestras do Neemias, deixo isso muito claro, sem problema nenhum para falar sobre isso, né, e com muito orgulho que o Neemias foi usado como um servo de Adonai, de Hakadosh Baruch Hu, santo bendito seja ele, para nos abrir os nossos olhos. Eu já tinha ouvido falar disso já em 98, quando eu fazia parte de uma congregação protestante, quando eu era cristão, sobre a terra ser plana, de um pastor que fez uma palestra, e certamente ele era terraplanista, mas coitado, se ele falasse alguma coisa a respeito daquilo, as pessoas o fritariam vivo, vamos dizer assim, né? Na brincadeira no bom sentido e no mau sentido também, obviamente. Então, não podia se falar sobre isso, ele seria proibido de falar numa congregação média para grande dentro do cristianismo. Imaginem, naquela época, falar sobre terra plana. Tá? Então vamos voltar. Por como que as pessoas que se dizem libertas, entre aspas, do sistema, simplesmente pelo fato de crerem que a Terra é plana, e ela é mesmo, e nós temos bases para isso, todas, por sinal, bases para isso, parabenizo, inclusive os canais que falam sobre isso, mas estarem presos em sistemas ou em doutrinas, em dogmas, feitos pelo sistema católico protestante. Entende o que eu quero dizer, irmãos? Como que essas pessoas podem se vangloriar disso se elas estão presas na Trindade? Se elas estão presas na antinomia, no não reconhecimento da Torá? Se elas estão presas em dogmas ou em doutrinas que as confere dentro do catolicismo e do protestantismo? É isso que nós queremos chegar, é o ponto que nós queremos chegar. Ontem o Neemias fez uma palestra muitíssimo interessante a respeito do Shabat. Olha que interessante. Então ele pegou lá no livro dos Jubileus, né, pegou dentro da Torá, pegou dentro também, inclusive do Novo Testamento, da Brit Hadashah, a legitimidade da guarda do Shabat. O quarto mandamento vigente foi dado para todo o povo de Israel, e foi dado, inclusive, para aquele chamado de estrangeiro. Nós falamos a semana passada, o Eterno falou em 70 línguas, para todas, representando todas as nações da terra a partir da nação de Israel.
Então esse negócio de ser coisa de judeu e de ser judaizante, e outro ponto, segundo ponto, vamos colocar e vamos pontuar. Nós estamos explicando e deixando muito claro para as pessoas. Para você falar sobre o que é ser judaizante, primeiro você precisa conhecer a Torá. Para você falar sobre o que é o legalismo, você precisa conhecer a Torá. Como que você pode falar sobre o fulano está sendo legalista? Ele não sabe o que é legalismo porque ele não conhece a Torá. E não sabe que o legalismo são os exageros e as tradições humanas que são colocadas para o cumprimento da Torá. E nós falamos sobre isso na semana passada. Hoje pela manhã, inclusive, fizemos uma live muito interessante com o Moré Gleidson Ferreira, da Beit Netzer Efraim, de uma congregação nazarena, judaico-nazarena, lá de São Paulo. E nós explicamos o que é, na verdade, primeiro, o que são as características das congregações nazarenas do primeiro século, as formadas pelo apóstolo Paulo, por Shaul, e depois o que é ser o legalista. Então, irmãos, vamos estudar. O que o Eterno requer de nós? Que nós estudemos, em primeiro lugar, básico, arroz com feijão, leia a Bíblia. Leia as Escrituras. Não fique sobrevivendo apenas de programas de YouTube. Não fique sobrevivendo dos programas do Neemias, ou dos programas de outros irmãos, ou dos meus programas que eu faço segundas, quartas e sextas. Não, isso não é suficiente. Primordial, ler esse livro maravilhoso que é a regra de vida para nós. E o Eterno colocou e estabeleceu a sua regra de vida através da sua Sagrada Torá. Segundo, ore, tenha um relacionamento de oração, de tefiloto com o Eterno. Terceiro, e muito importante, jejue. Faça jejum. Neemias tem vídeos sobre o jejum também. Por que eu estou recomendando o canal dele? Porque eu reconheço que o trabalho que ele faz é ótimo. Nos meus canais, eu tenho pouco mais de 80, 90 vídeos. Ele tem aí, no mínimo e por baixo, no mínimo, ele vai me corrigir, uns 2.000. São mais de 10 anos de trabalhos nesse sentido. Então, e o que nós fazemos é com o apoio das Escrituras. Isso é fundamental, porque estar aqui falando para os irmãos requer uma responsabilidade muito grande, e muitos não têm tido esta responsabilidade. As nossas palavras têm poder. E quando você faz uma prédica ou uma palestra, você tem que estar muito bem respaldado nas Escrituras para falar daquilo que você está apoiando. Isso é muito importante. Então, o nosso tema hoje, a Torá, dentro da essência de Yeshua, como um cumpridor de Torá, Yeshua como um rabino, como um homem que pregava na sinagoga, como um judeu, ao contrário de muitas pessoas que escondem esta face real e natural do Messias, de Mashiach, que eu chamo de Yeshua, o Neemias chama de Ahushua. O ponto não é este. O ponto é que nós cremos na mesma pessoa, no mesmo Messias, que veio e vai retornar em breve. Mas só que para isso nós temos que nos preparar. E se você está verdadeiramente inclinado a ouvir que a Torá ela é a árvore da vida, e de que Yeshua, baseado num comentário que fizeram aqui na live passada, mas Jesus é mais importante que a Torá. Meus queridos, Yeshua é considerado como a Torá viva, a Torá com pés, porque ele personifica a Torá, mas as pessoas não sabem disso. Não separem o óbvio, não separem a essência de Yeshua, o cumpridor da Torá, o único que cumpriu a Torá da maneira correta, pois ele não tinha pecado. 1 Yohanan 3,4, o pecado é a transgressão da lei, é a transgressão da Torá. Eu fiquei 3 anos dentro de uma grande rede social perguntando para os nossos irmãos cristãos qual era a definição de pecado. Ora, eles não souberam responder. Pecado é errar o alvo, tá? Mais do que isso, está no Novo Testamento. Qual é este alvo? Pecado é não fazer a vontade de Deus. Ok, mas qual é a vontade de Deus e onde que ela está expressa? Pecado é fazer tudo aquilo que Deus não gosta. Ok, tudo aquilo que Deus não gosta, mas aonde está expresso aquilo que ele não gosta? E as pessoas não conseguem entrar naquilo que é o centro, o coração daquilo que o sistema católico protestante não explicou para as pessoas. Porque ele não pode.
Porque se ele entrar verdadeiramente na explicação correta, e como eu disse no meu programa, inclusive, o cristianismo vai dar um tiro nos dois pés, e dando um tiro nos dois pés, ele fica manco e cai, e o sistema cai. Ah, e detalhe, na próxima live nós vamos verificar também como a Torá era cumprida por aqueles que participavam da chamada igreja do primeiro século, que de igreja não tinha absolutamente nada. Não eram formatos de igreja, mas de congregações que se reuniam na casa das pessoas, como nós temos aqui, inclusive no estado de Goiás. E nós fazemos isso. E os novos conversos iam escutar mais da Torá, porque Moshe era pregado em todos os Shabbatot, nas sinagogas. Era comum isso. Depois um homem chamado Inácio de Antioquia fez um acordo, Neemias também falou isso num ótimo vídeo dele, inclusive, para barrar os novos convertidos de virem para as sinagogas. Nascia aí verdadeiramente a religião cristã. Olha que interessante. Então, o que você defende? Você defende a religião cristã, antinomista, anti-Torá, contra a guarda do Shabat, contra a pessoa, esconde a pessoa judaica do Messias que você diz crer? Ou você vai defender, como eu, Neemias e tantos outros irmãos? Aqui nós não estamos atribuindo o mérito para nós. Aliás, nós não temos mérito de nada. O Neemias já vai falar que eu estou terminando a minha primeira parte. Ou você defende este livro que está aqui bem na tua frente, que foi dado ao povo de Israel, aqui é a Bíblia Judaica Completa, do Dr. David Stern. Eu gosto muito dessa Bíblia, que é a versão mais, eu tenho mais carinho, eu também tenho outras versões. E hoje nós vamos falar sobre Torá dentro da versão da Bíblia de Estudo de Genebra, a Bíblia cristã. Voilá, que coisa incrível! E você vai descobrir o que esconderam de você, e eu vou tratar desta defesa dentro de uma Bíblia cristã. Nada melhor do que isso. Neemias, é contigo, meu querido. Essa foi a primeira parte. Desculpa se eu me estendi um pouquinho, viu? De maneira nenhuma, irmão. É uma alegria sempre ouvir. Fábio Pires, você conhece essa obra do nosso conhecido historiador Flávio Joséfo, né? Muito bom. Edição de luxo da História dos Hebreus de Flávio Joséfo. Recomendo. Eu tenho, não essa edição de luxo, eu tenho a primeira edição que saiu, mas essa está um pouquinho melhorada e a capa dela dourada é maravilhosa. Que grande obra-prima para que os irmãos que estão assistindo essa live possam descobrir muitas verdades a respeito dos nossos irmãos lá do primeiro século, principalmente, tá? Fábio Pires, a nossa fé, ela é fundamentada não apenas nas palavras das escrituras da vida, mas também ela tem fundamento histórico, arqueológico. Tudo isso aqui é fundamentado. Flávio Joséfo vai citar de um homem chamado Yeshua de Nazaré, Amém. que andava fazendo milagres e que era o Messias. Olha que coisa linda. Ele narra isso. Que, segundo ele, ressuscitou. Ele foi uma testemunha, né? Sim. Isso foi. Embora não fosse messiânico. Né? Isso aqui é importante. Não, exato. E outra, Neemias, e ele é, inclusive, denegrido pelos judeus normativos, que dizem que ele falseou. Que grande inverdade, porque até o Talmud, tão satanizado, inclusive, né, ele narra o grande terremoto que aconteceu no dia da morte de Yeshua HaMashiach. E que os portões gigantescos e pesados, que pesavam toneladas, abriam sozinhos quando era necessário vários homens abrir os portões do templo, do Beit HaMikdash. Irmãos, isso as pessoas não contam para você. Então aqui o nosso compromisso, e o compromisso do Neemias, é o nosso, né? É não esconder nada de você. E esta obra do Flávio Joséfo, História dos Hebreus, que é a compilação, né, de todas as obras de Flávio Joséfo, numa obra só, ela conta este trecho. E ele é um homem, um judeu helênico, né, muitos criticam ele porque ele era um homem que, né, ele falava latim, ele falava grego, mas ele era voltado para Roma, mas era um erudito judeu, guardava a Torá, reconhecia o Elohim de Israel, pronto, tudo bem. Mas era um homem influenciado pela cultura helenística. Mas ele reconheceu o legado de Yeshua nesta obra. Fantástico você ter mencionado esse livro, viu, Neemias?
Sim, a minha fé tem assim se fortalecido cada vez mais com os relatos aqui de Flávio Josefo, a história dos hebreus. Maravilhoso. Recomendo, Exato. tem PDF para baixar e Uhum. tudo aqui de graça. Agora, deixa eu explicar uma coisa aqui para os irmãos. O nosso irmão Fábio Pires, nós sempre conversávamos ali em off, né, dos congressos. Não estava a turma ali conversando, eu, o Fernando, o William, né, meu pai estava junto lá. A gente ficava conversando e a gente ficava Exato. falando sobre a fé hebraica. O Fábio era o nosso rabino lá na época. E a gente brincava muito com ele. Isso é brincadeira, tá, irmãos? O Neemias é um E brincalhão, realmente, tá? então o que acontecia? A gente já falava muito assim a respeito da restauração. E quando a gente percebe uma coisa importante, é que quando você se achega ao eterno, você se achega ao povo do eterno também. Isso é uma coisa inevitável. Porque o Claro. eterno tem um povo. Um dos argumentos para um ateu sobre a validade das escrituras, sobre o testemunho das escrituras, é dizer: olha para o povo judeu, que aí está. Esse povo é uma voz que clama que as escrituras são verdadeiras, que aquele lugar é verdadeiro e que todas as promessas Exato. vão se cumprir. Então, Exatamente. inevitavelmente, como lá a Ruth, Moabita, disse para Noemi: o teu povo será meu povo, teu Deus será o meu Deus. Né? Então, Correto. ela Correto. assumiu isso para ela. Então, quando a gente começa a entender o nome do Eterno, o Eterno tem um nome, o qual ele determinou que ele fosse chamado para sempre. O Eterno tem um povo que ele escolheu, ele separou dentre todas as nações. Correto. Nós não nos envergonhamos de ser chamados irmãos dos Uau. Yahudins, dos judeus. Nós não temos vergonha do nosso povo judeu. Nós não Amém. temos vergonha de ser chamados de israelitas, daqueles israelitas sefaradim que foram expulsos lá da Espanha, foram mandados pela Inquisição, depois fugidos de Portugal, vieram para Recife e depois foram para Manhattan, em Nova York. Não temos Exatamente. vergonha de assumir isso. Eu não tenho vergonha de entender que os meus ancestrais foram perseguidos pela Inquisição Romana Católica. Inclusive, há um tempo desse atrás, aqui no Nordeste, havia uma Inquisição em andamento. O padre, ele era o prefeito e era o delegado da cidade. Então, ele tinha uma arma no COIS e ele mandava. E havia uma perseguição contra descendentes de Yahudins. Né? O próprio nome Gomes, ele é um nome espanhol de judeus sefaraditas que fugiram para Portugal, botaram um S no lugar do Z, ficou Gomes, né? Gomes. Exato. E então fugiram para cá. E assim a maior parte do povo brasileiro que desconhece suas raízes hebraicas. Exatamente. Né? Não me considero da tribo de Arudá, ou judeu. Não, eu creio que eu sou um israelita de uma dessas tribos perdidas aí, que foram dispersas pelas nações, mas que vamos nos unir com nossos irmãos judeus no Mashiach, no final dos tempos. Correto. Então, essa restauração das duas casas de Israel, que o professor Fábio tem apregoado. Correto. E quando você faz parte desse povo, você faz parte da mesma aliança que esse povo fez com o Eterno. Exatamente. Você faz parte da mesma promessa que o Eterno deu a esse povo de lhes entregar a terra de Canaã, aquela terra que emana leite e mel, para que nós possamos habitar lá em Har Zion, no Monte Sião, com Mashiach. E essa parte da aliança é muito linda, Fábio, porque a aliança, a Brit, né, ela tem vários desdobramentos. Né? Você pode ver com Abraham, com Isaac, com Yaakov, depois ele virou Israel. Enfim, essa aliança tem vários desdobramentos, né? E com o Mashiach foi mais um desdobramento dessa aliança. Exato. E ao contrário do que dizem, essa aliança não foi interrompida. Pelo contrário, ela foi confirmada. Né? Exato. E é disso que nós vamos tratar hoje aqui com o professor Fábio Pires. O nosso Salvador, o Messias, a quem chamam de Jesus Cristo no catolicismo romano, era ou não era um israelita, Fábio Pires? Essa aqui é a questão. Será que ele
ele fugiu, né, da linha hebraica quando ele declarou suas palavras, né, seus ensinamentos? Será que ele invalidou a aliança? É isso que muitos parecem não entender nesse processo de restauração, né? Então, Fábio Pires, nosso Messias e a Torá. Eu gostaria de deixar aqui um abraço, inclusive, né, para o nosso querido irmão Felipe Cunha, que está acompanhando esta live. Bendito seja o Eterno pela vida dele e pelas lives extremamente corajosas que ele tem feito, já um trabalho antigo que ele tem, acho que um pouquinho mais recente, né, do que o nosso, inclusive, mas eu acompanho lá, não são todos os trabalhos, mas eu vejo, fico me deleitando, e realmente é bom quando a gente percebe a ação da Ruach HaKodesh, do Espírito na vida dos nossos irmãos. Então, meu querido irmão Felipe Cunha, que o Eterno te abençoe, que está acompanhando esta live. Eu quero deixar um abraço também para o bom trabalho do grupo Torá em Porções, que é lá coordenado pela nossa querida irmã Hadassah Mihai. Também deixar um abraço para o grupo Techuvá Total, lá do Marcos Felipe, se eu não me engano, coordenado por ele. Deixar um abraço para o nosso irmão Shemuel Benini, do canal Metafisicamente, onde eu estive em duas participações falando sobre a judaicidade de Machia, isso é muito importante. Deixar também mais um abraço para o judaísmo _nazareno _SP lá no Instagram. Então a gente vai mandando abraço para os irmãos, porque também isso é fruto de reconhecimento, tá, irmãos? Nós temos que reconhecer o trabalho alheio. Se você não reconhece o trabalho que é feito pelos outros irmãos, então se isso acontece, você chama muita responsabilidade para si, né? É como se você fosse o único responsável por um trabalho, quando várias outras pessoas também colaboram para o reino, e isso também enfraquece o corpo de Mashiach. Então, o nosso dever aqui não é enfraquecer o corpo de Mashiach, pelo contrário, nosso dever é abençoar aqueles que fazem trabalhos competentes, independente das diferenças, porque as diferenças vão acontecer, ok? Ninguém é igual a ninguém, ninguém é 100% igual a ninguém, e ninguém tem a obrigação de ser 100% igual ao outro. Isso é muito importante. Por quê? Porque às vezes um conceito que falta para você, você pode aprender com outro irmão. Às vezes um conceito que falta em mim, eu posso aprender com Neemias. Um conceito que falta lá no nosso irmão Felipe Cunha, ele pode aprender comigo. E assim, sucessivamente, nós vamos aprendendo uns com os outros. Nós precisamos ter a humildade correta, suficiente, inclusive, para reconhecermos o valor do trabalho do outro. Aí já mexe com ego, isso já mexe com o trabalho que nós temos que fazer, inclusive, que é um trabalho de techuvá. Olha, irmãos, aqui ninguém está fazendo live para convidar os irmãos a fazer parte do judaísmo, tá bom? Isso é muito importante, vamos deixar isso muito claro. Eu, raramente, pouquíssimas vezes utilizo a palavra judaísmo, mas gosto muito de falar a doutrina dos nossos pais, Abraham, Isaac e Jacó. E eu tenho um profundo respeito pelos nossos irmãos judeus, fiz parte de sinagoga, temos um grupo aqui, na verdade, uma congregação, isso é muito importante, ok? Yeshua ia à sinagoga, estava lá localizada a Torá, era obrigação dele de fazer isso, na verdade nós sabemos disso, então as coisas existem, porque também muito foi feito pelo homem, mas contanto que isso não fira a Torá, contanto que isso não fira, na verdade, o ambiente espiritual de congregação dos irmãos, um local, vai haver uma sinagoga, vai haver uma congregação, e que se respeite esses trâmites. E o que deve nos unir, na verdade, é a adoração a Elohim, Adonai Elohim, ou Yahweh, Yud-He, Vav-He, como você queira chamá-lo, na verdade, porque há nomes para que ele seja chamado, que você reconheça a sua soberania, e que você faça teshuvá todos os dias, fundamental. E Yeshua vem para convidar você a fazer teshuvá. Primeiro ponto, como um judeu, seguindo o exemplo dos profetas Jeremias, Naum, Hosea, Yeshayahu, tantos Baruch, tantos outros profetas, maiores e menores, e Yeshua vem com este preceito do arrependimento numa nação que estava caótica, espiritualmente falando,
O que o diga materialmente e politicamente, mas espiritualmente falando, estava caótica, tanto é que no ano 70, 47 anos depois, se não me falha a memória, da morte de Yeshua, Jerusalém é destruída, e ele profetizou isso. Então, se nós não nos ativermos às palavras de Yeshua, que é sim o nosso Rabi, e não é Nachmanides, e não é Schneerson, nem qualquer outro Bar-Kokhba, ou qualquer outro que tenha vindo, e que mentiu também por ter sido chamado de Mashiach, e Yeshua não mentiu, pois nele não havia mentira, então nas palavras dele que nós vamos nos espelhar. É num tipo de doutrina dele que nós vamos nos espelhar. Então vamos lá? É no tipo de judaísmo dele que nós vamos nos espelhar. Então nós temos que reconhecer isso, fundamental. A roupagem católica, a roupagem protestante, a roupagem evangélica de Yeshua precisa ser destituída e pouco das nossas vidas, e pouco a pouco você vai reconhecer aquele homem que não tinha beleza, mas que cumpria a Torá, foi circuncidado ao 8º dia, comia, pensava, falava, agia, ensinava, aprendia, porque ele também aprendeu, ainda que não precisasse aprender. Mas eu defendo que Yeshua fez estudos formais, há pessoas que acham que não. Eu defendo que sim, porque para ser um rabi, e ele é chamado de mestre, e a Bíblia cristã esconde isso, porque mestre, no caso, é rabi. Na Bíblia do Dr. David Stern, diz rabi. Então, se ele era um rabi, ele era um líder, ele era um homem que instruía, ele era um rabino. Para ser isso, precisava ter passado pelo trâmite tradicional de estudo. Ora, e que mal há nisso? Mas o sistema católico protestante não vai reconhecer. Irmãos, vamos colocar os pingos nos is, até para os irmãos poderem compreender o propósito desta live, isso é muito importante. Vamos falar então do que aquele homem judeu, que nós o reconhecemos que morreu no madeiro, eu não o reconheço que morreu numa cruz, porque o termo grego, já desde o grego, está marcado como stauros, que significa estaca, que morreu no madeiro, no maior ato de sacrifício que deveria ser lembrado por todos nós todos os dias, e nós deveríamos chorar por este ato e nos arrepender profundamente dos nossos atos, e que os nossos irmãos judeus vão reconhecer. Por isso, não demonize os judeus, não critique os judeus, porque eles estão na fase de descoberta. A gente pode falar aqui hoje mais de 15 rabinos fantásticos que reconheceram através da leitura da Brit Hadashah, do Novo Testamento, que Yeshua era, na época deles, e continua sendo o Messias. Então, irmãos, cautela, acalmem-se. Eu vejo, inclusive, pessoas falando Shalom, falando Yeshua, e que descem a lenha nos judeus. E tem um discurso que beira o antissemitismo. Eu posso falar, eu não posso dar nomes. Mas a liberdade de falar isso, eu tenho sim. Já que eles têm a liberdade de criticá-los, eu tenho a liberdade de narrar os fatos. E ficam colocando vídeos de música judaica, e descendo a lenha nos judeus. Isto é errado. Isto é um contrassenso do discurso destas pessoas. Não vão amenizar nada para elas. Porque dentro do mundo espiritual, isso é algo muito grave. Então, repito, os judeus vão aceitar Yeshua, mas passarão por um processo de muito pranto, de muito problema espiritual. Porque isso é profético, horas. E nós precisamos entender isso, precisamos entender essa profecia. De que Yeshayahu, Isaías 53, narra não a nação de Israel, mas o sofrimento de Mashiach. E no livro de Salmos também fala sobre o sofrimento de Mashiach, dos pregos que perfuraram as suas mãos, o seu pulso, né? Do sofrimento terrível, da coroa de espinhos até. Então, irmãos, cautela. Tomem cuidado com aquilo que vocês ouvem. Querem se manter no cristianismo? É um direito de vós. Vós tendes este direito. Mas tomem muito cuidado com aquilo que vocês ouvem. Erros no judaísmo, há vários. Vários. E, inclusive, o que se fala sobre Yeshua no Talmud não é Yeshua, é um Yeshua, é uma outra pessoa. Vamos deixar isso claro também. Quem sabe um dia nós podemos falar sobre isso. Não somos talmudistas. Eu respeito o Talmud, lei oral, mas não sou Talmud. Nem eu, nem o Neemias. Mas, temos que ter cautela. As nossas palavras são palavras de responsabilidade. Este homem que nós reconhecemos como Messias, que não deve ser adorado, mas reconhecido,
valorizado e amado, porque quem recebe adoração é só o Eterno, ele cumpriu todos os trâmites da Torá Sagrada, e inclusive combateu o legalismo, o exagero da Torá. Acusavam ele de que fazer o milagres no Shabat era errado. Aí o cristianismo vem e fala, tá vendo? Ele descumpriu a Torá. Tá vendo como vocês não têm a justificativa de cumprir a Torá? Porque Jesus não descumpriu a Torá pelo fato dele ter feito milagres no Shabat. Meu amado e querido irmão cristão que está nos acompanhando. Era legal e lícito se fazer o bem no Shabat. Porque se você vira um animal morrendo na rua, agonizando, e você está indo para uma congregação em pleno Shabat, é a tua obrigação de recolher este animal, dar comida para este animal, bebida, dar remédios, porque você está fazendo o bem, você está salvando uma vida. Foi nisso também que, dentre vários outros exemplos, que Yeshua, como um exímio cumpridor da Torá, porque ele era a própria Torá, mostrou para aquela classe política hipócrita que estava lá de maneira não legítima, porque o Eterno não os escolheu para serem sacerdotes, por exemplo. Isso também é um outro assunto. A gente vai começando a colocar um assunto aqui e outro, são vários braços aí, a gente poderia falar aqui por horas. Neemias, é contigo, meu querido. Queridos irmãos, nossas irmãs que estão aí participando, são milênios de falsas premissas que foram jogadas contra o povo judeu. Primeiro, hoje, dia 30 de agosto de 2020, estamos aqui para dizer que não foi o povo judeu que crucificou o Messias. Vou provar agora, Fábio. Nesse minuto, vou provar e vocês vão reconhecer essa verdade. Alguns que acusam, né, como os inquisidores pregavam todos os domingos nas missas, quem crucificou Jesus Cristo? Os judeus, eles diziam, né? Tem até um filme que foi feito do Christopher Lambert, né, Dia da Ira, que mostra essa perseguição que havia, essas mentiras que eles produziam. É interessante porque eu vou provar para você que na corte de Pilatos, onde o nosso Salvador foi julgado, não cabia toda a nação judaica ali dentro. Veja a foto, Fábio Pires, a corte. A corte de Pôncio Pilatos. Só quem cabia ali eram os acusadores. Nós estamos falando dos líderes religiosos. Se nós usarmos o nosso senso crítico, nossa mente, nossa razão, nós vamos perceber que isso é uma grande mentira, generalizar e dizer que todo o povo judeu foi o autor da morte, da condenação do nosso Salvador. Isso é uma grande mentira. Aí eles dizem assim, não, irmãos, tem textos dizendo o reino será tirado de vós, dado a outra nação. Peraí, vós quem? Com quem o Messias estava falando? Lá no Evangelho de Lucas, lá no Evangelho de Mateus, com quem o Messias estava falando? Com os líderes religiosos. A primazia, o sacerdócio seria tirado deles e dado a outra nação. O próprio Messias seria o sumo sacerdote, o Kohen Hagadol. Não haveria necessidade mais do templo, dos sacrifícios e da ordem levítica. Né? Nós sabemos que é a ordem de Melquisedeque nosso Messias representa. Perfeitamente. Então, se vocês observarem, amados, vocês nunca vão poder acusar o povo judeu, em sua totalidade, de serem os mandantes e os assassinos do Salvador. Isso é uma grande mentira. É uma grande falácia. Segundo, eu queria destacar aqui, porque, Fábio, a verdade, ela é maravilhosa, ela é libertadora. Porque toda a aversão foi criada contra o povo judeu ao longo dos séculos, retratando o povo judeu sempre como um vilão. Inclusive o termo judiar de alguém foi inventado por Roma. Claro. Isso dá uma conotação pejorativa, que judiar quer dizer se aproveitar, quer dizer maltratar alguém, né? Isso é um termo ruim. Tantas outras coisas que o nosso Fábio. Voltou. Opa. Principalmente a ala esquerdista e literal
liberal tende a macular o povo judeu, né? Exatamente. Colocá-lo como uma raça, uma sub-raça, sei lá. Então, nós temos que desmistificar isso antes de prosseguir. Porque esse tipo de sentimento é o que eu tinha antes, contra o meu próprio povo, que foi incutido em mim, por essa cultura secular. Parabéns pela tua honestidade em falar isso aqui no ar, inclusive, viu, meu irmão? Sim. Parabéns, tá? Baruch Hashem pela tua vida, viu? A maioria das pessoas já teve esse tipo de sensação, já sentiu isso por Hollywood, pelo comunismo, pela educação comunista das faculdades, eles sempre tendem a lançar esse tipo de seta. Então você tem que desmistificar tudo isso, saber que é uma diferença entre o Estado sionista de Israel e o povo de Israel, há uma diferença grande, absurda. Saber que as promessas que o Eterno fez, e está muito claro lá em Romanos, capítulo 11, que é enxertar o povo gentil na oliveira que é Israel, e não o contrário. Não é que os judeus se convertam ao adventismo, ao protestantismo, ao catolicismo, não é isso. É que se convertam ao Messias e à Torá. E é essa grande questão que está sendo discutida hoje aqui, que muitos não conseguem enxergar. O ramo, não é a oliveira que vai ser enxertada no ramo, meus irmãos, são os ramos que somos nós que vão ser reenxertados. Perfeitamente. Na oliveira, simples de entender, para onde corre. Aí alguns vão dizer assim, não, mas a oliveira é o Messias. Sim, e também o povo de Israel. Eles estão ali, ó, juntos. Pois o Messias vem dos Yahudins, vem dos judeus. Ele vem de Israel. Exatamente. Viver pela fé, grato pelo apoio no Superchat, meu irmão, que o Eterno te abençoe por abençoar esse trabalho. Sim, Fábio Pires, uma questão muito importante, muitos usam os escritos de Paulo. Ele dizia assim, Fábio Pires, mas Paulo disse que as obras da lei são malditas. O mesmo Paulo que diz que as obras da lei são malditas, diz que aquele que cumprir é que será salvo, que será justificado, e não o ouvinte apenas. Então, ele era esquizofrênico? Não acredito nessa teoria. O mesmo Paulo que diz que aparentemente, né, invalida a circuncisão, critica, foi lá e circuncidou Timóteo. Esquizofrenia de novo? Não acredito nessa possibilidade. O mesmo Paulo que dizem que tanto faz guardar um dia como o outro para o Senhor, guarda, quem não guarda também não guarda, ele vai lá... Totalmente mal interpretado, não era sobre isso que ele estava querendo dizer, né? Exatamente. Esse mesmo vai lá, se reúne em Atos 16, 13, à beira de um rio no dia de Shabat, com alguns irmãos. Esquizofrenia? Eu prefiro acreditar que tem alguma coisa errada aí na interpretação, em primeiro lugar, de alguns textos, e também de versões da Bíblia problemáticas. Porque se você tem uma versão como essa aqui, ó, a Bíblia judaica completa do David Stern, você não vai cometer esse pecado, esse crime de deturpar as palavras de Paulo. Que aqui está muito claro. Perfeito. Então, aliado que você está falando, eu vou só abrir um parênteses, se você me permitir. Nós temos aqui o comentário judaico do Novo Testamento, que é a base de interpretação, um livro longo, inclusive, sobre a Bíblia judaica do Dr. David Stern, que demorou mais de 20 anos essa Bíblia para ser feita. Parece que eu percebi alguma coisa nos comentários, eu nunca faço esse tipo de coisa, mas eu vou comentar sobre sionismo. Para aqueles que falam sobre o sionismo, eu sugiro uma pesquisa muito profunda sobre o sionismo. Existem 5 tipos de sionismo. Para aqueles que não sabem, Moisés era um sionista, mas ele era um sionista religioso. Então nós que estamos aqui, nós não apoiamos o governo de Israel, inclusive, que é formado por pessoas que são, vamos dizer assim, envolvidos com coisas secretas. Opa, estamos longe disso. Mas sim, eu me declaro um sionista religioso ao mesmo molde de Moshe Rabbeinu, de Moisés. Então, tomem muito cuidado
e uma coisa que eu vou comentar agora, pesquise e estudem antes de falar alguma coisa. Por favor, irmãos, eu falo isso com humildade, porque aquilo que eu faço, o que o Neemias também faz. Antes de proferir algo do qual a pessoa não domina, nem nós que estamos aqui dominamos completamente um certo assunto. Existem 5 tipos de sionismo diferentes, em diferentes contextos, em diferentes situações. Um deles é o sionismo político. Então nós defendemos, eu falo por mim, não estou falando pelo Neemias, ele pode se pronunciar. Moshe fazia o quê? Um processo de retorno. Moisés fazia um processo de retorno para a sua terra. Isto era um tipo de sionismo. Olha que coisa interessante. E o sionismo religioso não tem nada a ver com o sionismo político. Ah, e segundo, defendo Israel sim, porque Israel continua sendo a menina dos olhos do Eterno. Então, para você que não conhece muito das profecias e de que Israel, por exemplo, foi protegido dos egípcios na guerra de 1973, narrado inclusive pela imprensa egípcia, ora, se Israel não tivesse a proteção do Eterno, Israel não existiria mais no mapa há mais de 40 anos atrás. Então vamos tomar cuidado com certas asserções e afirmativas quando a pessoa não conhece e ouve uma coisa aqui, outra ali, faz um balaio de gatos e puf, e começa a mostrar isso pela internet. O nosso ponto aqui, queridos, é falar sobre Mashiach, mas de vez em quando nós precisamos deixar algumas coisas um pouco abertas. Defendemos Israel. Israel tem problemas? Claro que sim. Israel tem drogas, prostituição. Israel é um estado secular? Infelizmente, sim, e não era para ser, com apenas 13% do seu território ocupado hoje no Oriente Médio. Foi profético Israel ter voltado lá para esta pequena porção de terra em 1949? Creiam. Independente da forma que Israel voltou, sim, foi profético. Queira você aceitar ou não, e nós respeitamos se você aceita isso ou não. Agora, por favor, não defenda, não use o nome de Yeshua, não diga Shalom se você é um terrível crítico da nação de Israel, porque lá existem judeus religiosos que devotam o seu tempo em oração e numa vida santificada. E isso é muito importante nós deixarmos claro. Foi o que eu falei no início. Eles vão reconhecer Yeshua ainda, irmãos. Nós temos que fazer, sabe o quê? Orar por Jerusalém, orar por Israel e orar por esses irmãos judeus que precisam reconhecer Yeshua, não demonizá-los. Então, quem faz isso, eu lamento profundamente, pois carece de conhecimento e principalmente de humildade, tema para se fazer uma techuvá. E fazer techuvá não é apenas usar o nome Yeshua ou usar temas judaicos. Techuvá vem do coração contrito e circuncidado verdadeiramente. A humildade faz parte de todo aquele que quer servir ao Eterno, reconhecimento de pecados. Era isso que os profetas requeriam. E Yeshua também requeria isso. Então, vamos deixar os pingos nos is, em paz, em shalom, porque o nosso discurso é sempre em shalom, mas, nós temos o direito de colocar esses pingos nos is, assim como outros queridos irmãos também têm o direito, até de acordo com o artigo 5º da nossa Constituição, de falar aquilo que eles bem entendem. Né? O inimigo já sabe do que eu estou falando, e estamos aqui em paz, tá? Num espírito de shalom. Isso é muito importante nós deixarmos claro. Meu querido, é com você. Mas eu queria também falar sobre a definição dentro da Bíblia de Estudo de Genebra a respeito da Torá. A Torá que é tão combatida, né? Os irmãos ouvem a palavra Torá, se ouriçam, parece aqueles gatos bravos que tomam água, né? Que são banhados de gato, gato não gosta de banho, né? Torá também que tem a ver com a água, tá? Que no hebraico é maim. Então isso é muito importante. Quando o Espírito do Eterno, né, que vagava no início da criação do mundo, e aquela água, dizem os sábios, inclusive, que aquela água era a própria Torá. Lembram de Terrilim 1, Salmos 1? As árvores juntas a ribeiros, e estas árvores se alimentam da água preciosa que é a Torá. E os ímpios o quê? Secarão, porque rejeitam a Torá. E Yeshua fala sobre o joio e o trigo. Aí nós passamos para o joio e o trigo. Aquele que rejeita a palavra da Torá, e vamos deixar isso muito claro,
que é fonte da vida para nós, será rejeitado no dia do julgamento do Eterno. Me perdoem colocar assim, irmãos, mas esta é a realidade. Então, façam uma devida reflexão nesse mês de Elul, que antecede a Yom Kippur, façam uma devida reflexão de vossas vidas, não continuem resistindo. A mudança é nobre. Eu mudei tanto nesses últimos 20 anos da minha vida, irmãos, e mudei para melhor. E tenho muito que mudar ainda, reconheço, perante ao Eterno. Bendito, exaltado seja o nome do Criador, Hakadosh Baruch Hu, bendito seja ele. Sim, meu querido, por favor. Fábio, deixa eu me explicar aqui o meu posicionamento. Eu costumo evitar alguns termos, como sionismo, que eles já estão carregados com uma má conotação, infelizmente. Claro. Mas haverá um retorno na aliar a terra de Israel, será o reinado milenar, nisso nós todos cremos, Exatamente, né? Exatamente. Eu já conversei com alguns irmãos, inclusive expliquei a situação que... obrigado aí, nosso irmão Jorge Augusto, que o Eterno te abençoe, irmão, pelo apoio aí. Amém. Baruch Hashem. Eu expliquei para as pessoas, inclusive para um irmão nosso aqui, que nós não podemos generalizar que que todo o povo que está lá em Israel é sionista, ou que não há um remanescente. Existe um remanescente lá, mesmo no meio... E muitos remanescentes em Israel, né? Mesmo no meio lá Claro. Das questões que você citou, das paradas Claro. gay, toda aquela bagunça que eles fazem. Claro, exatamente. E esse irmão em questão, ele me explicou, não, irmão, eu realmente não acredito nisso. Inclusive, eu vou falar abertamente, publicamente, que eu não tenho nada contra o povo judeu. Ele falou que iria fazer isso, né? E é importante a gente desmistificar muita coisa errada que a gente aprendeu. Eu vi aqui alguns comentários de irmãos que eram adventistas, por exemplo. Aliás, que são adventistas. Eu nasci na igreja adventista, estudei teologia adventista, estive nos lugares sagrados adventistas. Então, eu posso dizer com toda certeza que entendo o ponto de vista de alguns quando dizem, o decreto dominical é a marca da besta. E fazem assim, tem uma escatologia peculiar, né? Diferente de todo o resto do pessoal. Eu entendo o que eles estão querendo ver. Só, irmãos, chegou a hora de tirar esses óculos. Esses óculos aqui, eles são óculos que Lutero me deu. Alguns dos nossos óculos são óculos que os papas nos deram. Perfeitamente. Os padres, os bispos. Está na hora de nós jogarmos esses óculos fora. Inclusive, literalmente, esse daqui tá bem ruim, Fábio. Tá todo rachado aqui. Tá na hora de um novo. O meu tá chegando lá. Fred Neves. Obrigado, meu irmão. Que o Eterno te abençoe. Que bom. Pelo apoio aí. Bendito seja o Então, o que aconteceu na minha vida? Muito bem, ó. O irmão disse que saiu aqui da igreja adventista. Eu interpretava a Bíblia com os óculos da senhora White. Quando eu ia ler a Bíblia, eu pegava esse óculos da senhora White assim, aí ia ver o que a senhora White fala desse texto. Aí a Bíblia, Espírito e Profecia, Bíblia, Espírito e Profecia. Hoje eu não faço mais isso. Hoje eu pego as Escrituras, Torá e o testemunho do Messias. Torá e o testemunho do Messias. Essa é a minha base hoje de interpretação escatológica, teológica, doutrinária, ética. Tudo para a minha vida é a minha base hoje. A Torá vem como um fundamento inicial antigo e o testemunho de Mashiach embasado pela Torá. É esse o caminho. O que o nosso mestre ensinou, nosso maior rabi ensinou sobre a Torá? É nisso que nós seguimos, que é o que todo cristão deveria seguir. Inclusive, Fábio, uma coisa importante, eu não prego o judaísmo, todo mundo sabe disso. Não tenho vergonha do povo judeu, já falei, deixei claro. São nossos irmãos, eu considero irmãos de coração. Assim, irmã Viviane Costa, né? Que o Eterno abençoe, irmã Viviane, obrigado. Então, o que acontece? Nós vamos chegar lá, Fábio, o povo vai perceber que os óculos de Lutero, do protestantismo,
de Calvino, de, enfim, Knox, aquele lá, da Bunyan, John Inglaterra. Bunyan, John Wycliffe. Não, aquele mais contemporâneo, que fundou o metodismo. Esqueci agora o nome. John Wesley. Charles Wesley, os irmãos Wesley. Exatamente. Tira os óculos desse povo. Bispo Macedo, Valdemiro, Malafaia, tira os óculos protestantes, irmãos. Vamos enxergar as escrituras sem esse véu. Sem interpretar. Vamos deixar que os profetas falem. Porque é impossível que o Messias tenha ensinado algo diferente do que Daniel ensinou. É impossível que João ou Yohanan tenha ensinado no Apocalipse algo diferente do que Zacarias ensinou, do que Yeshayahu ensinou, Isaías, Jeremias. É impossível que eles se contradigam. Não existe isso. Exatamente. Agora, a ideia é que a igreja cristã, que surgiu há 2000 anos atrás, é a nova intérprete da Bíblia, substituiu Israel, o lugar santo. O lugar santo agora é Vaticano, Praça de São Pedro, Meca, lá no cemitério da Ellen White em Michigan, lá em Tacoma Park, em Maryland, lá a sede geral da Igreja do 27º Dia, lá o Templo Mormon, que eu conheci lá. Quer dizer, é impossível que esses lugares sejam os novos lugares sagrados que substituíram a terra de Israel, a Eretz Israel. Jamais terão. Não tem sentido. Se os irmãos seguirem essa linha de raciocínio, vocês vão perceber o quão enganados nós fomos pelas religiões. Que todos eles dizem, Leandro Dias, que o Eterno te abençoe, irmão. Shalom. Amém. Tua vida. Porque as igrejas dizem o seguinte: nós somos o novo Israel. É isso que os papas têm ensinado. Diz que, inclusive, que a escadaria em que o Messias foi julgado lá perante Pôncio Pilatos foi transportada lá de Israel para o Vaticano. Eles atestam isso lá, que as escadarias foram para lá, que Roma é a cidade eterna. Isso é um absurdo, né? Ou que Lutero, Calvino, enfim, que os pais da Reforma Protestante sejam os novos líderes de Israel. Isso não tem cabimento algum. Então, se os irmãos retirarem esses óculos de Roma, do dispensacionalismo, de toda a escatologia protestante, vocês vão compreender as escrituras, irmãos. Vocês vão se encontrar, vocês vão resgatar a identidade de vocês e vão se apoderar do destino que o Eterno tem para a tua vida, meu amado. Que destino é? É você ser um romano? Não. Que destino é você ser um líder protestante? Fundar uma nova denominação? Não, não há tempo para isso. O seu destino é se reunir com as duas casas de Israel, que o Mashiach vai reunir sob um só cajado. E haverá um só rebanho, um só pastor. Aí, quando o Mashiach realmente vier, após o reinado do anticristo, nós sabemos disso. Então, se você não retirar essas escamas, meu irmão, você não vai compreender. Quando eu percebi que tinha um obelisco no túmulo de Ellen White, eu disse, puxa vida, e agora? A mulher encomendou esse obelisco, pagou e ainda não quis retirar 20 anos depois. Eu disse, esse povo não é do Eterno. E agora? Para onde iremos? O que nós faremos? Só resta a fé hebraica. Só resta a visão hebraica das Escrituras. Só resta aquilo que é o antigo, o caminho antigo que Jeremias 6,16 fala. Voltem para o caminho antigo e perguntem onde estão as veredas antigas e andem nelas. Dentro de um processo de restauração, sabemos que cada um está num nível diferente. É o obelisco, irmãos, que eu estou falando, é aquele poste ídolo de Baal, que parece uma pirâmide na ponta assim. Vocês já viram, tem na Praça de São Pedro, tem lá em Washington, D.C., estive lá também, na época. Entendeu? E você vai perceber que tudo está contaminado, inclusive o judaísmo foi contaminado. O Fábio deixou claro isso aí. Mas o que nós seguimos é a restauração das escrituras, a restauração da fé hebraica, que foi maculada por um processo de mentiras e de política, muita política e ocultismo, né? Que permeou esse meio, tá? Então,
Sim, Ellen White era maçom. Não só Ellen White, mas todos os protestantes, praticamente. Todos os pais protestantes, tá? Lutero era ocultista, Rosa Cruz, Grau Alto, tá? Todos esses homens aí, a maior parte deles foram iniciados na maçonaria e tinham vínculos com o oculto. E os atuais é que tem mesmo. Então vamos deixar claro. Então, Fábio Pires, obrigado. Jânio Santos, que o Eterno te abençoe, meu irmão. Bem, Baruch Hashem, obrigado. Sim, Fábio Pires. Eu gosto muito de citar, eu vou pedir um pouquinho que você permaneça aqui. Sim. Eu gosto muito de citar o texto de Romanos, escrito por um judeu da tribo de Benjamim. Quando a gente fala judeu, é a forma genérica de se falar, tá? Um israelita, nós somos israelitas. Eu bebo da fonte do judaísmo, sim, com os sábios, eu vou colocar isso agora, para as pessoas que se esquecem, o Neemias reconhece isso. E aos judeus foram entregues os oráculos do conhecimento do Eterno, Romanos 3, verso 2. Então, endossando tudo o que ele falou, não foi para o presbiteriano, para o movimento presbiteriano, ou para o adventismo, para os batistas, ou para qualquer outro tipo de vertente com a sua igreja mãe, Igreja Católica Apostólica Romana, que foram entregues os oráculos do conhecimento do Eterno. Queiram as pessoas aceitar isso ou não. Desculpe, irmãos, isso não é um problema meu. Mas os oráculos foram entregues àqueles que serviram ao Eterno, que fazem parte da nação de Israel. Poxa, irmão, mas Abraão não fazia parte... Ok, ele não fazia parte da nação de Israel. Ele era o quê? Um gentio, não é? Não existia nação escolhida naquela época. O Eterno escolheu um homem com um coração contrito, vertido para ele, para que ele fosse o pai da nação de Israel. Abraham, Isaac e Jacob. E o Eterno não erra, irmãos. Agora, o que as pessoas não se conformam, um irmão muito querido meu, comentando, não, porque vocês veneram a nação de Israel. Irmãos, nós não veneramos nada. Nós reconhecemos a legitimidade. Então, como que você pode fazer a crítica, inclusive ao protestantismo que você pertence, que a pessoa pertence ainda, e rejeitar Israel? Você vai parar onde, irmão? Não existe um meio termo. Ou você reconhece aquilo que judeus escreveram dentro do Novo Testamento, e eles não têm nada a ver com judeus que fazem parte de sociedades secretas, pelo amor do Eterno, irmãos. Vamos usar o bom senso, irmãos. Porque o dia que eu perder o bom senso, o Neemias perder o bom senso, nós perdemos a salvação. E o que falta para pessoas é muito bom senso. Ah, existem judeus na maçonaria? Claro que existem. E vários. E vocês acham que nós apoiamos esses judeus na maçonaria, meus irmãos? Esses judeus não levam em consideração Ezequiel capítulo 8. Vamos deixar isso claro. Onde o Eterno condena as práticas de sociedades secretas. O Eterno mostra ao profeta aqueles sacerdotes que estavam fazendo rituais para o Oriente levando o ramo de acácia ao nariz. Ou alguém aqui é insano de achar que nós apoiamos judeus que fazem parte de sociedades secretas, como se toda a nação de Israel, meu querido e amado Neemias Gomes, eu estou tranquilo, tá? O Neemias me conhece, eu sou firme naquilo que eu falo. Como se todos na nação de Israel, e demonizam a nação de Israel, fizessem parte das práticas abomináveis para o com o Eterno. Ora, isso é falta de bom senso. É este o ponto que nós queremos chegar. Então, cuidado com o que as pessoas falam, protocolos, os sábios de Sião, é mesmo? Verifique então isso, se realmente procede. E que foi aproveitado pelo líder alemão, que nós não podemos nem falar o nome, para que pudessem matar a milhões de judeus. E os judeus foram mortos. Isso é um fato. Mais de 6 milhões, pouco mais de 6 milhões de judeus foram mortos. Há imagens para isso? Ora. Agora nós vamos fazer o quê? Demonizar Israel, irmãos? Por favor. Ah, porque os judeus vieram, são todos askenazi. E daí, irmãos? E daí? Esta é uma parte dos judeus brancos, onde estão no povo de Israel, nos dispersos de Israel. Tá aí outra vez, eu insisto, a pessoa não estuda, as pessoas não vão a fundo.
E os vídeos do Neemias trazem esse tipo de informação, porque nós somos defensores das duas casas de Israel. Dentro dos dispersos de Israel estão negros, pardos, mongóis, chineses, iemenitas, inclusive japoneses, porque existe uma parte da China, e o Neemias sabe disso, que está fazendo retorno para essa Israel de agora, e que também vão reconhecer a Yeshua. Então, muito cuidado com aquilo que vós falais, sem conhecer. E eu digo, eu garanto que aquilo que é falado por algumas pessoas, falam sem conhecimento, porque não tem coragem de buscar textos de história, inclusive, e textos proféticos para falar isso que nós estamos falando aqui agora. Nós estamos falando de duas casas de Israel, de pessoas dispersas. Esta reunião, meus queridos amados irmãos, ainda vai acontecer. E os judeus que estão lá, brancos, eles são uma parte. E olha, irmãos, há muitos rabinos que eu respeito muito, que inclusive atestam isso, de que a nação de Israel não está totalmente formada ainda, viu, Neemias? E eles atestam isso. E rabinos aqui, inclusive, o rabino Shammai Ende, que eu tenho um profundo respeito por ele, aqui do Brasil, atesta isso. De que haverá sim uma reunião dos dispersos. Por que essas pessoas não falam isso em seus programas? Eu respondo agora, porque não conhecem e falam daquilo que não sabem. Eu tenho uma máxima e coloco isso nos meus programas e falo aqui agora: nunca fale daquilo que você não sabe, para que você não passe vergonha, para que você não venha depois a ter que pedir desculpas, inclusive para o Eterno e inclusive para o dia do grande julgamento do Eterno. Cuidado, irmão. Eu não entendo de mecatrônica, eu não entendo de física, eu não entendo de biologia, ou de medicina ortomolecular. Por que eu vou falar sobre esse tipo de assunto, me arriscar a falar como se eu fosse um grande sabedor disso? Eu não posso fazer isso, porque não é a área que me compete. Eu preciso ter a humildade de dizer, olha, eu não conheço sobre o assunto, eu vou pesquisar, eu posso arriscar. E eu não estou dizendo aqui que as pessoas não têm a liberdade de falar aquilo que elas querem, mas se falam, têm que ser responsáveis por aquilo que falam. E vamos lá, vamos voltar no processo do arroz com feijão, né? O processo básico, o processo empírico de se basear nisto aqui, nas Sagradas Escrituras. Yeshua disse, então vamos lá, Matitiahu capítulo 5. Que eu vou ler aqui, inclusive na Bíblia Bíblia Judaica Completa, do Dr. David Stern. Né? Vamos aqui provar, na verdade, que Yeshua não veio para abolir a Torá. Capítulo 5, verso 17. Não pensem que vim abolir a Torá ou os profetas. Não vim abolir, mas completar. Sim, é verdade. Digo a vocês, até que os céus e a terra passem, nem mesmo um Yud, que na Bíblia cristã está marcado como tio, ou um traço, ou um J, na Bíblia cristã, da Torá passará, não até que todas as coisas que precisam acontecer tenham ocorrido. Então, se você acha que Torá é coisa de judeu, então o Messias que você diz crer citou isso, que ele não veio abolir a Torá, muito menos na morte dele do madeiro, a Torá foi abolida. Como que você pode explicar isso? Então as pessoas entram num contrassenso tremendo em querer rechaçar, deixar de lado, querer num Jesus que não é judeu, querer num Jesus que não cumpriu a lei, querer num Jesus que não tem nada a ver com essa coisa de judaísmo. Opa! Será mesmo? Em contraponto àquilo que o Neemias comentou, eu respeito muitos sábios e muitos rabinos, contanto que eles falem da mesma forma que Yeshua falou. Existe uma diferença muito grande nesse sentido. O grande rabino Akiva, que cometeu o maior erro da vida dele em apoiar Bar Kokhba, e ele foi
morto, torturado em praça pública porque ele era proibido de ensinar a Torá, os romanos arrancaram a pele dele, começaram arrancando pelas unhas, e ele recitava o Shema. Ele creu que Bar Kokhba era o Messias. E por causa dessa crença nele, Neemias, mais de 12 mil de seus alunos foram mortos. Nós vamos falar o que, Neemias? Que ele era um homem satânico? Nós vamos falar o que, meu amado irmão Neemias? De que ele praticava magia negra e de que ele era membro de alguma sociedade secreta? Óbvio que não. Ele era um homem fiel ao Eterno. Mas isso parece que algumas pessoas não sabem. Volto no meu ponto. Estudem. Sejam humildes para estudar a Bíblia e não para proferir achismos, porque vós sereis cobrados por vossas palavras perante o Eterno. E eu não defendo o Rabino Akiva, mas foi um homem justo. Mas ele cometeu um erro. Sabe por quê, irmãos? Porque ele era um ser humano. Davi, o homem segundo o coração do Eterno, cometeu um erro também. Profetas cometeram erros. Elias cometeu um erro de perder a fé no Eterno porque uma tirana estava perseguindo e queria a vida dele. E ele tinha acabado de fazer um grande milagre. Ele era um homem, ele era um ser humano passivo de erros. Yeshua não. Então, o que eu quero colocar aqui é o seguinte ponto. Eu acho que eu estou sendo entendido. Eu acho que sim. Se eu não for também, o que eu posso fazer? Eu acho que o Neemias está me entendendo também nesse ponto. De que os erros, na verdade, que são dos seres humanos, eles não podem ser trazidos e levados ao ponto de demonização. Existem erros e erros. O único que não errou foi Yeshua. O testemunho dele, sim. Então, se um sábio falar de acordo com aquilo que Yeshua falou, por quê? Porque ele é a minha referência. Yeshua é o tipo, vamos por assim, de judaísmo que eu tenho que seguir. É o tipo de doutrina hebraica de Avraham, Isaac e Yaakov que eu tenho que seguir. Só baseado nele, porque é o testemunho fiel, é o testemunho maravilhoso. Só que ele era judeu, ele não era cristão. Então eu não vou defender cristianismo, eu não vou defender uma vertente do cristianismo que fala que 144 mil são eles. Ou de que uma vertente do cristianismo diz que nós somos a igreja escolhida na face da terra, estamos acima de todos, inclusive dos judeus. Cuidado, irmãos. E mesmo assim, nós respeitamos e amamos estes irmãos. Obrigado, Neemias, por enquanto. Vários dos rabinos que não conheceram o Messias, exato, e até boa parte do povo, vão contemplar aquilo transpassaram e vão chorar. Exatamente. Como quem chora pela morte do primogênito. Está lá em Zacarias, capítulo 12. Então, eu acredito assim, Fábio, a gente fica com as escrituras, com o testemunho do Mashiach. Claro, né? Sempre. E a gente sabe que o Eterno mandou uma cegueira para o povo Yahudim, com o propósito de acolher os gentios. Nós que somos dispersos, nós que estávamos fora da comunidade de Israel, alheio às promessas. Então, tudo foi proposital pelo Eterno. Então, até isso o Eterno permitiu. Obrigado, irmã Maria Martins, pelo apoio, irmão Raimundo Dias, Janiel, mais uma vez, obrigado. Então, eu acredito que nós que estamos buscando a verdade, eu mesmo já cometi vários equívocos. Inclusive, tive que apagar vários vídeos no meu canal, porque eu tinha uma concepção adventista. Porque nós somos seres humanos. Infelizmente, eu não me envergonho. Claro, eu não me envergonho de assumir isso, né? Inclusive, quando eu era adventista, eu dizia assim: eu sou da igreja remanescente e tenho toda a verdade. Olha como é forte isso. Então, sou da igreja remanescente, né? E tenho toda a verdade. Então é muito forte isso. Perfeitamente. Agora, hoje, eu digo, eu estou em restauração, não tenho uma verdade total e plena, porque o Mashiach é quem vai nos dar no reino milenar dele, mas temos algumas certezas, temos algumas convicções. E duas delas são a Torá, né, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, do Levítico, Números,
números, a instrução que o Eterno deu para o seu povo de como ele quer ser adorado, Isso. como ele quer ser Exatamente. reverenciado, como que ele quer que o Exato. seu povo viva, se santifique e ande em um caminho de retidão, nos Exato. seus preceitos, nos seus estatutos. Exato. E o testemunho do Messias. Esse é o nosso outro pilar. Nosso Mashiach, ele é a Torá viva, ele veio para ensinar o caminho aos homens. Bendito seja o Eterno por isso. Ninguém viveu como o Messias viveu, né, meu irmão Fábio Pires? Ninguém viveu. Ninguém. Mas, ao mesmo tempo, ele veio dizer, mostrar para a humanidade o quê? Que é possível guardar os mandamentos do Pai. Exatamente. Ele disse, aquele que me ama guardará também os mandamentos de meu Pai, e eu amarei. Exatamente. João 14,15, Yohanan 14,15. Se você ama o Eterno, qual é a maior prova que você dá, irmãos? É guardando os 10 mandamentos. Mas te ensinaram que você só pode guardar 9. E te ensinaram que esse mandamento, Neemias, ele é impossível. E a Igreja Católica chama de aberração guardar o 4º mandamento. Por que eles ensinaram isso? Porque eles são antinomistas em verdade. Esse é o ponto. Então, é possível guardar como Yeshua guardou? A resposta é não. Porque ele foi um ser humano perfeito quando esteve aqui, guardando toda a sua divindade, mas ele é o nosso espelho para guardar a Torá. Então não há justificativa para não fazê-lo. É isso que nós tentando trazer reflexão. Não estamos impondo nada para vocês, irmãos, porque o julgamento caberá a vós. É esse o trabalho do Neemias, nesses 10 anos que ele tem tentado passar para as pessoas. Ninguém está impondo nada para ninguém. Nós estamos trazendo pontos de reflexão que talvez nenhum outro canal, e ao contrário, alguns irmãos que estão saindo, inclusive do movimento de restauração, e eu lamento profundamente por isso, e já estou orando pela vida desses amados irmãos, vamos continuar amando esses irmãos. Mas eles estão errados, porque não é isto que a Bíblia que nós seguimos nos diz. A Bíblia fala da Torá. Eu acabei de ler agora Yeshua falando sobre a Torá, meus amados irmãos. Nós vamos invalidar a palavra de Yeshua agora. Quem invalidar a palavra de Yeshua terá um cargo ou uma hierarquia muito pequenininha, porque ele fala sobre isso aqui. Aqueles que não ensinarem ou ensinarem de maneira mínima os mandamentos, certos mandamentos, e não der atenção, será o menor no reino dos céus. Não é o Fábio Pires que está falando isso, não é o Neemias Gomes, é o próprio Messias que está falando sobre isso. Então, vamos ver que esta live, meu irmão, que bênção que está sendo essa live, eu estou gostando muito. Nós programamos algo que está sendo totalmente diferente. Baruch Hashem, bendito o Eterno, porque é o Eterno que manda, é Ele que dita as regras. Que haja uma profunda reflexão e que haja shalom, que algumas pessoas possam mudar de pensamento, e mudar é uma atitude nobre. Eu mudei meus 20 anos para cá, o Neemias, eu acompanhei o processo de teshuvá do Neemias, meus amados irmãos, praticamente. E eu não fui inspiração para ele. Eu posso ter sido um pontinho de ajuda e de reflexão para o nosso amado irmão Neemias Gomes. A Gemima o ajudou muito também, eu sei, porque a Gemima já era uma irmã amiga nossa, antes mesmo dela conhecer o Neemias. Se eu posso falar isso, eu sei que eu posso falar isso. E com consciência também. As pessoas vão fazendo o quê? Um processo. Quando Yaakov viu lá em Peniel aquela escada onde desciam e subiam melachim, desciam e subiam anjos, aquilo também significava o processo gradual nas nossas vidas. É um degrau por degrau, aos poucos. Só que a nossa parte nós estamos fazendo, né, Neemias? Falando da obra do Eterno. Né? E que o Eterno tem de misericórdia nas nossas vidas, se nós falamos alguma coisa errada também, inclusive. Tá? E nós pedimos essa misericórdia para Ele, porque é Ele que nos concede essa misericórdia, toda honra, louvor, que Ele seja entronizado. Hakadosh Baruch Hu, bendito seja Ele que nos deu seu Filho amado, Yeshua, que voltará em breve para este mundo. Assim seja. Eu queria deixar o shalom para tantos irmãos que estão aqui, shalom para o nosso irmão Gustavo também, e acredito que vamos ter uma live amanhã, às 21h, ele que já está vindo, For USA Florida, né? Canal dele, For USA Florida,
está vindo lá da Flórida para o Brasil, que o Eterno abençoe ele, sua esposa, e o trabalho que ele vem fazendo. Bom, e a todos os irmãos, o Marcos comentando aqui, tantos irmãos aqui, Fábio, tem alguns irmãos que nos acompanhavam lá 8 anos atrás, nas nossas lives juntos. Que bênção, que maravilha. E acredite, meus irmãos, esse caminho que nós estamos aqui seguindo é um caminho de grande alegria para nós. Eu não sinto fardo, eu não estou vendo a hora de chegar em Onteruá para me pegar meu chofá e tocar e anunciar que o alarido está chegando. Eu não vejo a hora, eu fico feliz de pensar nisso, sabe? Amém, por isso. De que Exu está voltando, né, irmão? Exato, eu me sinto feliz de fazer parte das coisas do Eterno, de tudo que o Eterno mostrou para Moshe lá no monte e que foi copiado lá do Shammai, lá dos céus. Amém. E foi aqui trazido pela boca dos profetas, pela boca dos discípulos. Isso é maravilhoso. Você é parte disso, meu irmão. Se você está aqui é porque o Eterno te chamou. A sua alma hebraica clama em você, sua alma hebraica está clamando por restauração, está clamando pela vinda do reino do Messias, o reino eterno. Exaltado seja o nome de Hakadosh Baruch. O Eterno, meu irmão, está fazendo essa obra na sua vida de restauração, de transformação. Quando se fala em restauração, não é só de um conceito espiritual, o fé. Estamos falando da restauração da família, restauração das relações pai e filho, restauração das relações marido e mulher, restauração física, de saúde também, né? Amém. Tanta restauração que é necessária ser feita nas nossas vidas. E o Eterno está promovendo isso nesse minuto, eu creio. Que quando o Rua dele está presente, meu irmão, você não vai ser mais o mesmo. Você vai ser tocado, você vai ser transformado. Amém. Então, louvado seja o Eterno pelos irmãos que estão aqui. Divergências, irmãos. Nós sempre vamos ter. Os discípulos tinham divergência. Caiu lá a chuva de Pentecostes, né? Shavuot sobre eles, Urua desceu como línguas de fogo sobre eles, e depois disso eles tiveram divergências. O que dirá nós, pobres servos do Eterno, né? Mortais, que temos nossas falhas, temos nossas limitações? Eles tiveram as divergências deles. Então, esse é o momento de dizer, sim, Pai, vamos fazer tua vontade. Sim, Amém. Pai, vamos seguir o nosso mestre, o Machia. Bendito seja o Eterno por isso, irmãos, que importa. Eu acredito que nenhum irmão aqui de bem, ou irmã de boa fé, ela vai dizer assim, esse mandamento não é bom. Não, mas esse mandamento aí, ele... Porque tudo que o Pai pede para nós, irmãos, é bom, é agradável, é santa, é a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Então, quando o primeiro mandamento foi dado, lá no Éden, né? Se olha, de toda árvore do jardim comereis, menos a árvore do bem, conhecimento do bem e do mal. Era algo bom essa restrição. Tudo que o Eterno nos passa revela a preocupação, o amor dele para o nosso bem-estar. Tudo é para o bem. Se você compreender isso na sua vida, você vai acatar tudo que o Eterno te mandar, meu irmão. Tudo. Fazei tudo que ele vos disser, disse Miriam, a mãe do Messias. Fazei tudo Amém. Que ele vos mandar. Então é isso que estamos aqui, que o Eterno abençoe a vida de cada um. Eu acredito que a restauração está na vida de cada um, meus irmãos. Que o Eterno abençoe a vida de vocês, tá? Um forte abraço ao meu irmão Fábio Pires, que foi uma alegria caminhar com ele. Olha lá, Fábio Pires, vamos lembrar. São Paulo, primeiro congresso. Primeiro foi em Fortaleza, mas juntos, Exato. São Paulo. Fevereiro de 2014. Foi, exatamente. Estivemos juntos também no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, lá em Santa Catarina, estivemos juntos. Estivemos juntos lá em Vitória também, no Espírito Santo. Vitória não estive em Recife, eu fui para Recife depois com vocês, exato. Mas em Porto Alegre você foi. Porto Alegre estive também, nossos irmãos gaúchos, né? Claro, claro. Pessoal gaúcho, pessoal do coração. Quer dizer, Amém. A gente viajando, caminhando junto nessa obra, fazendo de coração. Eu sou testemunha que o Fábio é um homem de bom coração, generoso, ele sempre compartilhava lá os livros, doava os livros e estava ali, sempre compartilhando com os irmãos, né? Então, louvado seja o Eterno pela vida do irmão Fábio, pelos meus irmãos que estão aqui,
tá? E eu quero dizer o seguinte, que embora muitos não compreendam essas verdades ainda, embora muitos nos ataquem ou acusem, eu queria dizer para vocês o seguinte, que eu oro pela vida de todos. Amém. E Os dois. declaro a vocês, sem nenhuma dúvida, que um dia vocês entenderão. Porque quando Mashiach vier, e ele instaurar o reino, restaurar o reino de Jerusalém, o reino de Israel, sobre a terra, quando ele declarar da boca dele as palavras da Torá, meu irmão, não vai ter mais dúvida, Fábio Pires, sobre essas palavras que foram ditas nessa live. Obrigado a todos, que o Eterno abençoe. Estamos com mais de 1h30 aí já de live. Louvado seja o Eterno. Fábio, é isso. Eu creio que já podemos encerrar, né? Posso fazer as minhas considerações finais, então? Sim. Se você me permitir, nós estamos às segundas, quartas e sextas do nosso podcast, canal Fábio Pires, aqui no YouTube. Essa semana faremos mensagens especiais sobre perdão e aconselhamento, retratando o mês de Elul e o tempo antes de Yom Teruah, ou Rosh Hashanah, mais como Yom Teruah, obviamente, também reconheço assim, e também o tempo que precede a Yom Kippur, dia da expiação. Vamos falar sobre isso é muito importante. Então, estamos também no Instagram, @Fabio73book, fazemos as nossas lives todos os domingos, mas temos mensagens lá muito fortes e que pode ajudar você, né? Ao mesmo estilo daquilo que o Neemias coloca no YouTube, a gente traz também os irmãos para a reflexão. Se você me permitir, meu irmão, eu quero fazer a leitura de Terrilim 1, Salmos 1. Vou só fechar da minha parte, vou fazer uma leitura muito rápida. Posso ainda? Então vamos lá. Só abençoados são... Só agradecer, Fábio, Sim? O irmão Alisson Ferreira, antes que eu me esqueça, pela ajuda no Superchat, que o Eterno abençoe. Muito bom, muito obrigado, Baruch Hashem, pela vida do irmão que nos ajudou. Terrilim 1, Salmos 1 diz assim: abençoados são os que rejeitam o conselho dos ímpios, não ficam no caminho dos pecadores, nem se sentam com os escarnecedores. Sua alegria está na Torá de Adonai, na Torá de Yud-He-Vav-He, na Torá de Yahuwah, como você queira chamá-lo. E em sua Torá meditam dia e noite. Eles são como árvores plantadas junto aos ribeiros que frutificam a seu tempo. Suas folhas nunca murcham. Tudo o que fazem é bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São como o joio espalhado pelo vento. Por isso os ímpios não resistirão ao julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos. Adonai vela pelo caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios é a condenação. Somente por Terrilim, Salmos 1, nós sabemos qual é o caminho dos justos, tzadikim, e dos ímpios, ou dos antinomistas. Sabemos qual é o caminho daqueles que reconhecem o Eterno e que meditam na sua Torá dia e noite, palavras de Davi Hameler. Muito obrigado, queridos, que o Eterno vos abençoe mais uma vez. Esperamos ter a parte 3, né? Vamos confirmar ainda dessa terceira parte. Shalom, Neemias, muito obrigado, um grande abraço. Que Hakadosh Baruch Hu abençoe a tua vida. Beshem Yeshua HaMashiach. Assim seja, obrigado a todos os irmãos que estiveram nessa live, que vão assistir depois de gravada. Amo todos vocês. Muitas bênçãos. Shalom. Um abraço forte, meu querido irmão Fábio. Amanhã, lembrando nossa live, às 21 horas, se não me engano, 9 horas da noite, lá no canal 4 USA Florida do nosso irmão Gustavo. Um abração para ele, para a Márcia. Até amanhã.